Oi gente, tudo bem? Hoje nós viemos apresentar o trabalho de imunidade aos micro-organismos da matéria de microimunologia e processos patológicos. Eu sou Luiz Felipe, nós somos do segundo período noturno e meu grupo é Aline Luz, Miliane, Ana Júlia, Arthur Andrade, Luiz Felipe Ferancini e Ilarino Lopes. Bom, os tópicos são imunidade a bactérias extracelulares, imunidade contra bactérias intracelulares, imunidade contra fungos, imunidade contra vírus, imunidade contra parasitas e estratégias para o desenvolvimento de vacinas. Primeiramente, vamos começar com a visão geral das respostas imunes contra micro-organismos. O corpo humano utiliza duas linhas de defesa principais contra infecções, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é a resposta principal e rápida contra os invasores, enquanto a imunidade adaptativa se desenvolve mais lentamente, mas cria uma resposta específica e duradoura. Isso inclui a produção de células de memória que ajudam a prevenir infecções futuras. O papel da imunidade adaptativa. Na imunidade adaptativa, o corpo cria células efetoras e anticorpos que atuam na eliminação dos patógenos. Além disso, produz células T especializadas, como a TH1, TH2 e TH17, que se adaptam ao tipo de micro-organismo, garantindo uma resposta imune e eficaz. Por exemplo, a célula T do tipo TH1 é mais ativa contra infecções virais e bacterianas, enquanto a TH2 combate parasitas e ativa outras células imunes. As estratégias de evasão dos micro-organismos. Muitos micro-organismos conseguem evitar a imunidade inata e até persistir no organismo em forma de infecções latentes, como é o caso da herpes vírus. Outros, como as bactérias da tuberculose, que sobrevivem dentro de células do hospedeiro, o que torna a eliminação completa mais difícil. Essa, como podemos dizer, corrida armamentista entre o sistema imunológico e os patógenos envolve adaptações constantes de ambos os lados, influenciando a gravidade e o desfecho das infecções. Agora nós vamos falar do exemplo de micro-organismos patogênicos. É útil mencionar alguns exemplos. As bactérias como Mycobacterium tuberculose, causadora da tuberculose, a Streptococcus pyogenes, causadora da faringite e febre reumática, os vírus como HIV, que causa AIDS, o vírus da influenza, que é causador da gripe, fungos como Candida albicans, que é causador da candidíase, eumintos como Ascaris lumbricoides, causador da ascaridíase, e cada tipo de micro-organismos possui mecanismos diferentes para sobreviver e infectar um hospedeiro. E o sistema imunológico precisa adaptar suas respostas para lidar com essas diferentes estratégias. A imunidade inata contra bactérias extracelulares usa estratégia como a ativação do complemento e a fagocitose. No caso do complemento, ele é ativado de duas formas: pela via alternativa, que responde ao LPS das bactérias gram-negativas, e pela via das lectinas, que reage a moléculas de manose na superfície bacteriana. Esses processos levam à opsonização, que facilita a fagocitose, e a formação de complexos de ataque à membrana que destroem bactérias. Imunidade adaptativa e anticorpos. Na resposta adaptativa, os anticorpos desempenham um papel central. Eles neutralizam toxinas bacterianas, marcam as bactérias que sejam fagocitadas na opsonização e ativam um complemento para lisar as células bacterianas. Anticorpos como IgG, IgM e IgA são cruciais para neutralizar toxinas, enquanto algumas subclasses de IgG facilitam a fagocitose ao marcar as bactérias. Os riscos da resposta imune. Apesar de essenciais, as respostas imunológicas podem causar danos aos tecidos. A produção excessiva de citocinas pode levar a um estado de inflamação severa, resultando em choque séptico, caracterizado pelo colapso circulatório e inflamação descontrolada, um fenômeno conhecido como tempestade de citocinas. Bactérias que produzem superantígenos conseguem ativar muitas células T ao mesmo tempo, o que pode intensificar a resposta inflamatória e levar a consequências do sistema grave. Meu nome é Arthur e eu vou falar a respeito da imunidade contra bactérias intracelulares. A imunidade inata é a defesa inicial contra patógenos, especialmente bactérias que tentam invadir e sobreviver dentro da célula. Algumas bactérias, como Mycobacterium tuberculose, conseguem escapar das defesas inatas ao se esconderem dentro das células, onde se replicam e evitam serem destruídas. Vou falar agora sobre alguns mecanismos da defesa inata. Fagocitose. Os macrófagos e os neutrófilos, eles ingerem bactérias intracelulares, mas algumas desenvolvem estratégias para evitar serem destruídas. As células NK, elas atacam as células infectadas, liberando enzimas que induzem a morte celular. As PRLs, que são os receptores de reconhecimento de padrões, detectam as PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógenos, acionando respostas inflamatórias. Sobre os inflamossomas e citocinas. Os inflamossomas, eles detectam sinais de patógenos intracelulares, desencadeiam a produção de citocinas IL-1 e IL-18, que ampliam uma resposta imune. Vou falar também agora sobre algumas limitações da imunidade inata. Embora a imunidade inata seja crucial para conter a infecção inicialmente, a eliminação completa das bactérias intracelulares geralmente depende da ativação das células T da imunidade adaptativa. A imunidade inata, ela tenta controlar rapidamente as bactérias intracelulares usando fagócitos, células NK e sinais inflamatórios. No entanto, algumas bactérias escapam das defesas inatas e se escondem dentro das células, e a eliminação total costuma exigir a imunidade adaptativa. Vou falar agora sobre a evasão da resposta imunológica por bactérias intracelulares. A imunidade adaptativa ela é essencial para eliminar as bactérias intracelulares que escapam das respostas inatas, proporcionando uma defesa mais específica e duradoura. É sobre o papel das células T na resposta adaptativa. As células TCD4+, que são auxiliares, elas ativam os macrófagos por meio de citocinas, como o IF-gama, aumentando a capacidade desses fagócitos de destruir bactérias dentro das células. As células CD8+, que são as citotóxicas, reconhecem e matam células infectadas diretamente, eliminando reservatórios de bactérias. Ativação dos macrófagos e citocinas.
A ativação dos macrófagos pelas células TCD4+, é fundamental para combater a infecção persistente. Citocinas como IF-gama promovem o aumento da atividade antimicrobiana dos macrófagos. Sobre a formação de granulomas, em infecção crônica, a imunidade adaptativa forma granuloma, que é um acúmulo de macrófagos e células T ao redor da bactéria, isolando e limitando a disseminação. Sem uma resposta adaptativa eficaz, as bactérias intracelulares podem persistir e causar infecções crônicas, como escrito no material que a gente leu. A imunidade adaptativa é crucial contra a bactéria intracelular. As células TCD4+, e CD8+, elas ativam os macrófagos e eliminam células infectadas, enquanto os granulomas contêm infecções prolongadas. Essa resposta é mais específica e duradoura, essencial para erradicar bactérias que escapam da imunidade inata. Algumas bactérias conseguem sobreviver dentro das nossas células, usando táticas para evitar serem destruídas pelo sistema imunológico. Bactérias como Mycobacterium tuberculosis conseguem impedir que as células imunes digiram elas, ao serem engolidas pelos macrófagos. Elas bloqueiam o processo e normalmente são destruídas. Algumas bactérias liberam substâncias que atrapalham a ação de sinais importantes, como o IF-gama. Esse sinal ajuda a ativar os macrófagos para combater infecções. Mas quando ele é bloqueado, as bactérias continuam vivas. Certas bactérias conseguem esconder sinais que as células T usariam para identificá-las. Assim, elas ficam mais disfarçadas e evitam ser atacadas. Em infecções a longo prazo, as bactérias podem abrigar granulomas, uma espécie de cápsula formada pelo sistema imune ao redor das células. Isso impede que se espalhem, mas também que sejam completamente destruídas. Algumas bactérias têm truques para sobreviver dentro do corpo. Elas impedem a digestão pelos macrófagos, bloqueiam os sinais de alerta como o IF-gama, escondem-se das células T e isolam os granulomas. Esses mecanismos ajudam a evitar ataque do sistema imune e a persistir no organismo. Meu nome é Emiliane e vou estar dando continuidade falando sobre imunidade contra os fungos. É um conjunto de mecanismos de defesa do nosso organismo que protegem contra infecções fúngicas. Esse mecanismo envolve tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa, essenciais para o combate de doenças causadas por fungos. Essas doenças podem ser oportunistas ou endêmicas e, em geral, causam problemas significativos para a saúde humana, especialmente em pessoas imunocomprometidas, que são mais vulneráveis a essas infecções. Já os fatores de sustentabilidade é um tipo de infecções fúngicas, que afeta indivíduos com o sistema imunológico enfraquecido, seja por condições como o HIV, terapias contra o câncer ou rejeições de transplantes. Os fungos podem infectar diversos tecidos no corpo humano e possuem a capacidade de viver tanto fora quanto dentro das células, especialmente em fagócitos. Já a resposta imune contra fungos é dividida em dois tipos de principais, a imunidade inata e adaptativa. Agora eu vou estar dando continuidade sobre a resposta imune contra fungos, que é a imunidade inata. Atua como primeira linha de defesa contra os fungos. Ela é composta por barreiras físicas, como a pele e as barreiras epiteliais, além de células como os fagócitos, que eliminam os invasores caso essas barreiras sejam ultrapassadas. Um ponto importante é que, embora a imunidade inata responda sempre na mesma intensidade, ela não possui memória imunológica, ou seja, não se torna mais eficiente como exposições repetidas ao mesmo fungo. O reconhecimento dos fungos pela imunidade inata ocorre através de receptores específicos como o TLRS e as lectinas. Nesse processo, os neutrófilos têm um papel especial liberado por substâncias fúngicas e é utilizado o mecanismo como a produção de espécies reativas de oxigênio para eliminar os fungos. Já agora a imunidade adaptativa segue com uma segunda linha de defesa, com uma resposta mais lenta, porém mais específica, com a capacidade de memória imunológica. As principais células envolvidas na imunidade adaptativa são os linfócitos T e B. Os linfócitos T, C, D e 4 positivo têm a função de ativar outras células do sistema imunológico e liberar citocinas. Os linfócitos T, C, D, 8 positivo eliminam as células infectadas diretamente. Já os linfócitos B produzem anticorpos específicos contra os fungos. Esses anticorpos têm a função de marcar os fungos para destruição, garantindo que o organismo consiga combater infecções crônicas e prevenir recorrências. Em resumo disso tudo, a imunidade contra fungos é uma interação complexa entre componentes inatos e adaptativos do nosso sistema imunológico, cada um com funções e características distintas, mas ambos essenciais para a produção do organismo contra infecções fúngicas. Olá, meu nome é Aline e eu vou falar um pouco sobre a imunidade contra vírus. Então, o que são os vírus? Os vírus são micro-organismos intracelulares obrigatórios que utilizam componentes do ácido nucleico e da maquinaria da síntese proteica do hospedeiro, né? Ele vai usar esses componentes para poder se replicar, né, e se espalhar, sobreviver naquele meio. Que tipo de célula ele infecta? Os vírus infectam todos os tipos de células. Como que entram nas células? Eles entram utilizando moléculas de superfície de células normais, como receptores, para entrar nas células.
E o que acontece depois que esses vírus entram na célula? Então, depois que esse vírus entra na célula, causa uma lesão tecidual e pode ocorrer a doença, né? A replicação viral, ela vai interferir no funcionamento normal daquele hospedeiro, não da célula do hospedeiro, então vai atrapalhar o funcionamento normal daquela célula. E isso vai ser prejudicial, né? E vai acontecer um efeito citopático do vírus, que é a infecção, ela é dita lítica, porque a célula infectada ela vai ser lisada, ou seja, rompida, para que os vírus que foram produzidos dentro delas possam se espalhar naquele meio novamente, né? Infectar outras células. E agora, existe algum meio de bloquear a infecção e eliminar células infectadas? E a resposta é sim, através de respostas imunes, inatas e adaptativas contra os vírus. Então, a gente vai ter a resposta imune, inata e a adaptativa. A imune, como já fala, ela vem da pessoa, né? A pessoa nasce com a resposta inata. A adaptativa, ela é desenvolvida através de alguns componentes que a gente vai ver mais à frente. Aqui está um quadro, né? Que eu coloquei aqui para a gente ver melhor, que fala sobre como acontece a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Bom, nesse quadro está falando, para resumir, os interferons do tipo 1, eles vão ali se ligar naquele vírus para tentar bloquear, né, parar aquele vírus para que ele não possa entrar dentro da célula. Então, o interferon do tipo 1, ele vai fazer isso no primeiro momento para poder parar as células. Ele NK, elas vão estar destruindo as células infectadas. Aqui a imunidade inata é uma barreira inicial, mas ela não é tão específica assim. Eles vão ali para poder conhecer o vírus, né, que está afetando o hospedeiro, no caso. Então, nesse quadro fala mais ou menos isso, tá? E os principais mecanismos de imunidade inata contra o vírus são a inibição da infecção por interferon do tipo 1 e a destruição das células infectadas mediada pelas células NK, que é igual foi falado no quadro. Qual a função dos interferon do tipo 1? Ele vai inibir, né, a replicação viral em ambas as células infectadas e não infectadas. Então, como eu falei, o vírus vai entrar no hospedeiro, o interferon do tipo 1 vai lá e vai se ligar àquele vírus para tentar não deixar ele entrar na célula, né? Então, ele vai inibir a replicação daquele vírus. E o que as células NK fazem? Elas vão destruir as células infectadas. Elas vão lá e vão ver qual célula já está infectada e vai destruir. Então, tá lá, destrói outras células infectadas por uma variedade de vírus e são um importante mecanismo de imunidade contra os vírus no início do curso da infecção, antes das respostas imunes adaptativas terem se desenvolvido. Então, a imunidade inata, ela vai estar contribuindo para a imunidade adaptativa se desenvolver, né? Ela vai ali fagocitar aquele vírus, vai pegar a proteína, para aí sim produzir um anticorpo específico, um CTL específico para estar matando a imunidade adaptativa contra os vírus. Ela é mediada pelos anticorpos que bloqueiam a ligação do vírus e entram nas células hospedeiras, e por CTLs que eliminam a infecção, matando a célula infectada. Então, igual eu falei, a imunidade adaptativa, ela vai precisar da imunidade inata, tá ali, tem aquele primeiro contato com aquele vírus, para aí sim ela entrar em ação, né? Para ela desenvolver um anticorpo específico para estar ali matando, ligando ali naquele vírus, né? Bloqueando a replicação viral, e o CTL é específico para estar matando aquele vírus, né? Então, o anticorpo, ele é eficaz na fase extracelular. Os anticorpos antivirais funcionam principalmente como anticorpo neutralizante, para impedir a fixação e a entrada do vírus na célula hospedeira. Assim, o anticorpo evitam tanto a infecção inicial quanto a disseminação célula a célula. O anticorpo ele vai funcionar na fase extracelular. Se o vírus conseguir entrar dentro da célula, aí já não é com ele mais. Aí vai ser o CTL que vai estar lá entrando, matando aquela célula infectada. Ele vai estar ali inibindo, né, bloqueando, neutralizando, né, a palavra correta, neutralizando, e não deixando o vírus estar entrando na célula. Podem opsonizar partículas virais e promover a sua depuração por fagocitose. Uma coisa muito importante falar, que as células T ativadas, elas diferenciam-se em CTLs e efetores, que podem matar qualquer célula nucleada infectada, né? É muito importante as células T no organismo. No estudo que eu estava vendo no livro aqui, fala que quem tem poucos linfócitos T, né, as células T, vai dificultar nessa eliminação dos vírus, né? Fica mais suscetível a ter infecções e doenças. Então, infecções latentes, o DNA viral persiste na célula do hospedeiro, mas o vírus não se replica ou destrói a célula infectada. Então, quando é latente, o vírus fica ali. Quando tem uma queda de imunidade, aí a queda de imunidade vai proporcionar que o vírus ganhe força e volte de novo aquela doença, volte, né, aquela infecção novamente. Então, fica ali sem modificar, fica estável ali dentro da célula, até uma queda de imunidade, né? Qualquer deficiência na resposta imune do hospedeiro pode resultar na reativação da infecção latente. E agora a gente vai falar sobre a evasão da resposta imunológica pelos vírus.
Então, esse quadro que eu estou mostrando aqui é umas formas que o vírus vai desenvolver para fugir da imunidade do hospedeiro. Então, ele vai ter várias estratégias para poder não morrer, né? E conseguir se sobreviver, se multiplicar ali dentro da célula do hospedeiro. Porque ele precisa da célula, né? Que ele é intracelular obrigatório, então ele precisa estar ali dentro da célula para poder sobreviver e multiplicar. Então, um dos mecanismos de evasão, vou falar alguns aqui, é a variação antigênica, que é um exemplo de vírus que faz isso, é o da influenza, do HIV, inibição do processamento do antígeno, a herpes simples, ela que vai fazer isso também, bloqueio do transportador TAP, remoção das moléculas de classe 1 do RE, produção de moléculas MHC, iscas para inibir as células NK. Quem faz isso é o citomegalovírus. Produção de homólogos do receptor de citocinas. Quem faz isso é a citomegalovírus quimiocina, né? Enfim, tem várias formas que os vírus vão fazer para poder estar ali fugindo da imunidade. Então, os vírus eles podem alterar seus antígenos e, portanto, deixar de ser alvo da resposta imune. E conseguir ali estar desencadeando, continuando aquela doença no hospedeiro. E os antígenos afetados são mais comumente glicoproteínas de superfície reconhecidas por anticorpos, epitopos de células T, mas também pode ser submetido à variação. Principalmente o mecanismo de variação antigênica são mutações pontuais e rearranjos do genoma de RNA. Então, para resumir esse slide, o vírus ele vai estar ali mudando por cima, né, onde fica aquelas glicoproteínas, ele vai estar mudando o rearranjo daquelas glicoproteínas, assim vai estar formando um novo vírus. E correndo a mutação, né, antigênica. E os genomas virais eles sofrem mutações nos genes que codificam essas proteínas de superfície. E a variação que ocorre como resultado é chamada de mutação. Então, os vírus, eles podem alterar seus antígenos e, portanto, deixar de ser alvos da resposta imune. Os vírus, eles podem também produzir uma variedade de proteínas que vão bloquear diferentes etapas do processamento, transporte e apresentação do antígeno. Eles podem produzir proteínas que atuam como ligantes para receptores inibitórios de células NK e, assim, inibir a ativação de células NK. Então, alguns vírus eles vão se ligar às células NK e, com isso, vão estar também neutralizando as células NK e vai atrapalhar o funcionamento, né, a ativação das células NK, que as células NK, elas que vão estar ali fagocitando, né, destruindo aquele vírus que está no organismo do hospedeiro. Né? Alguns vírus eles produzem moléculas que inibem a resposta imunológica. E alguns vírus algumas infecções virais crônicas estão associadas a insuficiência de resposta de CTL, o que permite a persistência viral. Estudos de uma infecção crônica mostraram que esse tipo de imunodeficiência pode resultar da sinalização de receptores inibitórios das células T, como via de PD1, que normalmente funciona para manter a tolerância de células T a antígenos próprios. E os vírus também eles podem infectar, destruir ou inativar células imunocompetentes. O exemplo óbvio é o HBV, que sobrevive ao infectar e eliminar células T, CD4+, os principais indutores de respostas imunes a antígenos proteicos. Então, eles vão mesmo estar ali fazendo várias formas para poder tentar barrar a resposta imunológica. Eu sou a Ana Júlia e eu vou falar um pouco agora de imunidade contra parasitas. Infecção parasitária refere-se à infecção com parasitas de animais. A infecção parasitária envolve parasitas como protozoários, eumintos e ectoparasitas, e é uma das principais causas de morbidade e mortalidade, especialmente em países em desenvolvimento. Cerca de 30% da população mundial sofre de infestações parasitárias, com a malária afetando mais de 100 milhões de pessoas e causando aproximadamente 500 mortes anualmente. Principal razão para o grande interesse na imunidade parasitária e a magnitude de saúde pública que abate. A gravidade das infecções parasitárias impulsiona o interesse na imunidade antiparasitária e no desenvolvimento e imunoparasitologia como um campo distinto da imunologia. Essa busca é fundamental para enfrentar os desafios de saúde pública associada a essas infecções. Parasitas passam por ciclos de vida complexo. A maioria dos parasitas possui ciclos de vida complexo, que incluem estágios em humanos e em hospedeiros intermediários, como moscas, carrapatos e caracóis. A infecção em humano ocorre principalmente por meio de picadas de insetos infectados ou pela exposição a ambientes compartilhados. Por exemplo, a malária e a tripanossomíase são transmitidos por picadas de insetos, enquanto a esquistossomose ocorre pela exposição à água com caramujos infectados. A maioria das infecções parasitárias são crônicas, devido à fraca imunidade inata e à capacidade dos parasitas de evadir respostas imunológicas. Além disso, muitos medicamentos antiparasitários são pouco eficazes e a quimioterapia repetida é frequentemente inviável em áreas endêmicas devido a custos e problemas logísticos. Agentes parasitários apresentam diferentes mecanismos da imunidade inata.
Apesar de diferentes agentes parasitários, como protozoários e alguns terem demonstrado ativar diferentes mecanismos da imunidade inata, estes organismos são muitas vezes capazes de sobreviver e replicar em seus hospedeiros porque eles são bem adaptados para resistir às defesas do hospedeiro. Resistência fagocitosa. A principal resposta da imunidade inata aos protozoários é a fagocitose, mas muitos parasitas conseguem resistir a esses processos e se replicar dentro de macrófagos. Fagócitos também podem atacar os parasitas eumínticos. Os fagócitos atacam eumínticos e secretam substâncias microbicidas, mas muitos eumínticos possuem tegumentos espessos que os tornam resistentes a neutrófilos e macrófagos, além de serem grandes demais para serem fagocitados. Alguns eumínticos ativam a via alternativa do complemento, mas muitos envolvem resistência à lise mediada pelo complemento. Protozoários e eumínticos variam em suas propriedades estruturais e bioquímicas, ciclos de vidas e mecanismos patogênicos. Protozoários e eumínticos apresentam variações em suas propriedades e mecanismos patogênicos, levando a respostas imunológicas adaptativas distintas, que sobrevivem dentro das células hospedeiras, ativam defesas semelhantes às usadas contra bactérias e vírus, enquanto eumínticos que vivem em tecidos extracelulares dependem de respostas mediadas por anticorpos para sua eliminação. Mecanismo de defesa contra os protozoários que sobrevivem dentro de macrófagos é a resposta imunológica mediada por células, em particular pela ativação de macrófagos por citocinas derivadas de células TH1. O principal mecanismo de defesa contra protozoários que se refugiam dentro dos macrófagos é a resposta imunológica mediada por células. Nesse processo, as células T do tipo TH1 desempenham um papel crucial, pois produzem citocinas que ativam os macrófagos. Essa ativação aumenta a capacidade dos macrófagos de eliminar os protozoários, tornando mais eficaz na destruição dos organismos invasores. Assim, a interação entre as células TH1 e os macrófagos é fundamental para a proteção dos organismos contra infecções. Os parasitas escapam da imunidade protetora, reduzindo a sua imunogenicidade e pela inibição da resposta imunológica dos hospedeiros. Os parasitas mudam seus antígenos de superfície durante o ciclo de vida em hospedeiros vertebrados, utilizando duas formas principais de variação antigênica. A principal é a alteração fase específica, onde os estágios maduros expressam antígenos diferentes dos estágios infecciosos, como os esporozoítos da malária e os merozoítos. A segunda forma é a variação contínua observada em tripanossomas, como Trypanosoma brucei, onde ocorrem ondas de parasitemia como diferentes antígenos de sua superfície. Isso dificulta a resposta imunológica e torna a vacinação eficaz com essas infecções um desafio, pois o sistema imunológico não consegue reconhecer consistentemente os parasitas. Concluindo que eles inibem a resposta imune por vários mecanismos, como a alergia das células T em infecções como esquistossomose e filariose. A infecção por leishmania estimula células T reguladoras que suprimem a imunidade, enquanto a malária e tripassonomíase causam imunossupressão generalizada. As infecções parasitárias têm graves consequências para a saúde e a economia. Embora o desenvolvimento de vacinas eficazes seja lento, entender os mecanismos de evasão imunológica oferece esperança para o futuro. Então, pessoal, meu nome é Hilarino e eu vou trazer para vocês as estratégias para o desenvolvimento de vacinas. O nascimento da imunologia como ciência tem como data a vacinação bem-sucedida contra a varíola realizada em 1796 por Edward Jenner. A importância da imunização profilática contra doenças infecciosas é melhor ilustrada pelo fato de que os programas mundiais de vacinação levaram à erradicação completa ou quase completa de muitas dessas doenças nos países desenvolvidos. O princípio fundamental da vacinação é administrar uma forma morta ou atenuada de um agente infeccioso ou um componente de um micro-organismo que não causa doença, mas provoca uma resposta imune que fornece proteção contra a infecção pelo micro-organismo patogênico vivo. Mas para que ocorra sucesso, depende de vários fatores. Se o agente infeccioso não estabelecer latência, se não passar por nenhuma ou por muita variação antígena e se não interferir como resposta imunológica do hospedeiro. É difícil vacinar de maneira eficaz contra micro-organismos tais como o HIV, que estabelece uma infecção latente e altamente variável. A maioria das vacinas em uso atualmente trabalha induzindo a imunidade humoral. Os anticorpos são os únicos mecanismos do sistema imunológico que previnem infecção pela neutralização e eliminação dos micro-organismos antes de se estabelecerem hospedeiro. As melhores vacinas são aquelas que estimulam o desenvolvimento dos plasmócitos de longa vida, que produzem anticorpos de alta afinidade, assim como as células B de memória. Vacinas bacterianas e virais atenuadas e inativas são compostas por micro-organismos não patogênicos intactos. São produzidos pelo tratamento dos micro-organismos de maneira que não possam causar a doença, ou seja, sua virulência é atenuada, ou matando os micro-organismos.
mantendo a sua immunogenicidade. As vacinas bacterianas atenuadas ou inativas foram mostradas pela primeira vez por Louis Pasteur, conferindo imunidade específica. As vacinas bacterianas em uso hoje, de bactérias atenuadas ou mortas, em geral, induzem uma proteção limitada e são eficazes apenas por curtos períodos. A grande vantagem das vacinas microbianas atenuadas é que elas provocam toda a resposta imunológica inata e adaptativa que o micro-organismo patogênico desencadearia, e elas são, portanto, a maneira ideal de induzir a imunidade protetora. Vacinas virais atenuadas ou inativas são geralmente mais eficazes. Pólio, sarampo e febre amarela são bons exemplos. A abordagem mais utilizada para a produção de tais vírus atenuados é a passagem repetida em cultura celular. Vacinas virais frequentemente induzem a imunidade específica duradoura, de modo que a imunização de crianças é o suficiente para a proteção ao longo da vida. A preocupação com as vacinas virais ou bacterianas atenuadas é a segurança. A vacina viva atenuada oral contra a poliomielite praticamente erradicou a doença, mas em casos raros, o vírus da vacina é reativado e provoca poliomielite paralítica. Este é o problema potencial, pode ser revertido pela utilização das vacinas de vírus mortos, de modo a completar o programa de erradicação. Vacinas de antígeno purificado ou subunidade são vacinas compostas de anticorpos purificados de micro-organismos ou toxinas inativadas e são tipicamente administrados como um adjuvante. O uso efetivo de anticorpos purificados como vacinas é para prevenir doenças causadas por toxinas bacterianas. Essas toxinas podem ser inofensivas sem perder a imunogenicidade e induzem fortes respostas de anticorpos. Difteria e tétano são duas infecções que podem ser controladas pela imunização de crianças com preparações de toxoide. Polissacarídeos bacterianos são usados contra pneumococos. Como os polissacarídeos são independentes de células T, eles induzem respostas de anticorpos de baixa afinidade e são menos imunogênicos em crianças. Respostas de anticorpos de alta afinidade podem ser produzidas contra polissacarídeos ou pela adição de polissacarídeos a proteínas para formar vacinas conjugadas. Essas vacinas funcionam como portadores conjugados de apteno e são uma aplicação do princípio de cooperação entre células T e células B. No entanto, vacinas de proteínas purificadas não geram CTLs potentes. Isso ocorre porque as proteínas exógenas e peptídicas são ineficientes ao entrar no MHC de classe 1, por meio da apresentação de anticorpos, fazendo com que as vacinas proteicas não sejam reconhecidas eficientemente pelas células IT de classe 1. Vacina de antígenos sintéticos buscam identificar antígenos e epitopos microbianos imunogênicos para produzir vacinas sintéticas. As sequências proteicas são deduzidas a partir de dados genéticos, permitindo a produção em larga escala via DNA recombinante. Atualmente, vacinas dessa natureza são utilizadas contra diversos vírus, como hepatite e herpes simples, além de prevenir cânceres relacionados ao papiloma vírus humano com proteínas recombinantes. Vacinas de vírus vivos envolvendo os vírus recombinantes. Vacina de vírus vivos envolvendo vírus recombinantes consistem na introdução de genes que codificam antígenos microbianos em um vírus não citopático, o que é então utilizado como fonte de antígeno em um hospedeiro inoculado. Os vetores virais, como o vírus da vacina, têm a capacidade de induzir respostas imunológicas completas, incluindo as respostas CTL fortes. A inoculação de vírus recombinantes em animais resulta em imunidade humoral e mediada por células contra antígenos específicos. No entanto, um problema potencial é que vírus recombinantes podem produzir antígenos que levam a respostas de CTL que matam células hospedeiras infectadas. Devido à preocupação de segurança, o uso de vetores virais para a produção de vacinas ainda é limitado. As vacinas de DNA são um método interessante de vacinação. Foi desenvolvido a partir da inesperada de que a inoculação de um plasmídio contendo um DNA complementar que codifica um antígeno proteico pode levar as respostas imune humoral e celular contra o antígeno. Células dêntricas podem ser transfectadas pelo plasmídio, onde o cDNA é transcrito e traduzido em uma proteína imunogênica, que induz respostas específicas. Os plasmídios bacterianos ricos em nucleotídeos CpG não metilados podem ser reconhecidos por um TLR, o TLR9, em células dêntricas, desencadeando uma resposta imune inata que aumenta a imunidade adaptativa. No entanto, os fatores que determinam a eficácia dessas vacinas, especialmente em seres humanos, ainda não estão completamente definidos. Apesar das vacinas de DNA não terem sido tão eficazes quanto esperadas em ensaios clínicos, a capacidade de armazenar DNA sem refrigeração torna essa técnica promissora. A imunização passiva, por meio de transferência de anticorpos específicos, pode conferir imunidade protetora. É comumente usada no tratamento rápido de doenças potencialmente fatais causadas por toxinas, como tétano, e na proteção contra a raiva e hepatite. A imunidade passiva é de curta duração, pois o hospedeiro não responde à imunização. Além disso, não induz memória, então o indivíduo imunizado não estará protegido contra exposições subsequentes a toxinas ou micro-organismos. Então, pessoal, dessa forma, nós encerramos a apresentação do capítulo 16 de imunidade aos micro-organismos, apresentando os tópicos detalhadamente com o conteúdo visto anteriormente. Muito obrigado pela atenção.